Bem, vamos falar agora sobre as pautas mais relevantes para a cidade de São Paulo com a vereadora Sandra Santana, do MDB, que também é presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa aqui da Câmara Municipal. Vereadora, muito boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite, Luciano. Eu que agradeço o convite para estar aqui com você, falando de pautas tão importantes sobre a cidade de São Paulo. Legal, vereadora. Bom, a senhora assumiu a terceira gestão agora, né, à frente da CCJ, inclusive foi a primeira mulher a estar à frente dessa comissão, que é a mais importante da Câmara, porque é por lá que passam as pautas que depois vão ser debatidas, analisadas, aprovadas no plenário e tal. Então, é uma comissão que analisa a legalidade justamente dos assuntos, não é? Queria entender como que a senhora está lidando com essa terceira gestão diante aí dessa correlação de forças políticas que mudou, né? Mudou. Das primeiras gestões da senhora mudou muito, os partidos surgindo, ideologias ganhando, outras perdendo força. Como que a senhora tem feito aí para buscar um caminho de equilíbrio aí entre essas forças políticas? Muito legal sua pergunta, Luciano. Eu fui a primeira vez eleita, escolhida presidente da CCJ em 2022. Era o meu segundo ano como vereadora na cidade de São Paulo. E, para minha surpresa, a primeira mulher a ser eleita presidente de uma comissão, como você falou, é a mais importante da casa, por onde tudo começa. Eu fui eleita em 22, reeleita em 23. 24 eu fui para Educação, Cultura e Esporte como vice-presidente, agora novamente escolhida para presidir a CCJ. Eu até acredito que esse perfil de um pouco mais de equilíbrio, um perfil mais democrático, de abertura de diálogo, de conciliação, foi o que me conduziu para essa terceira legislatura. Esse perfil? O perfil, eu não tenho dúvida. E a senhora está apostando em quais pautas assim que vão ter mais urgência aí, ou quais já estão sendo analisadas com mais urgência para esse ano agora de 2025? Nesse momento, nós estamos trabalhando a questão do aumento dos servidores, que é um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Ricardo Nunes, que abrange toda a categoria de servidores. E vale ressaltar, inclusive, que existe sempre aquela discussão, quando a gente fala de aumento salarial, acho que se a gente colocar 100% nunca será o suficiente, e até é justo, mas a gente vem de 25 anos onde os servidores recebiam 0,01% de aumento. Uma luta antiga. Imagina, 0,01 chega a ser vergonhoso até de falar que as gestões anteriores trabalharam dessa forma. Com o Ricardo Nunes, a gente já vem com o repasse da inflação, não só agora, a gente já vem desde 2022. E acaba tendo a discussão, acaba sendo uma discussão fervorosa, calorosa, e a gente está vivendo esse momento na Câmara. Então essa é uma das o foco são os servidores, a valorização do servidor público, das carreiras, aumentos, enfim. Quando a senhora fala de equilíbrio, eu queria tocar no oposto, que seriam os extremos, né? Vão acabar chegando na mesa da senhora pautas que eu imagino que a senhora não deva considerar tão urgentes assim. A gente teve, por exemplo, a gente até noticiou aqui no começo do ano, teve um vereador que foi até o mais votado aqui da cidade, o Lucas Pavanato, do PL, que propôs, acho que, se não me engano, 3 projetos contra a população trans e que foi considerado uma medida exagerada, até por juristas, alguns consideraram inconstitucional porque regrediria em direitos já conquistados. Só para ilustrar, o que vai acontecer com esse tipo de pauta, entre aspas, mais sensível, assim, na sua avaliação, sob o seu comando? Essas minorias, por exemplo, têm algo a temer no sentido de direitos conquistados, por exemplo, não? Bom, vamos lá. Até hoje, eu estou trabalhando ainda com projetos de lei de 2024 para trás. Porque quando encerra uma legislatura, como 31 de dezembro de 24, a gente zera a CCJ, né? E a gente assume redistribuindo as relatorias para todos os vereadores. São 9 que compõem, eu não conto, eu não faço relatoria, mas são 8 vereadores que fazem. E a gente redistribui. Então, mesmo os temas, já tínhamos alguns temas sensíveis que a gente tem que ter o cuidado de não colocar de um lado de extrema direita para a relatoria de extrema esquerda, muito embora todos os vereadores que estão ali, eles não têm que olhar ideologia.
tem que analisar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de um projeto de lei. O mérito tem que ser discutido no plenário. Mesmo assim, são cuidados que a gente adota para evitar todo tipo de constrangimento, enfim. Os projetos de 2025, eles começaram a chegar para eu fazer a distribuição e ainda não foi na totalidade. Nós tínhamos cerca de 900 projetos de legislaturas anteriores e já estamos perto de 500 desta legislatura. Nossa, muita coisa. É bastante. Então, os meus 8 colegas vereadores têm muito trabalho pela frente. E a gente vai ter que colocar em algum momento em discussão, sempre focando na questão da legalidade ou ilegalidade do projeto. Mas o fato, no caso específico do Lucas Pavanato, só o fato de ele integrar esses 9 atrapalha em algum sentido na hora ali de barrar ou aprovar ou não? Não, ele tem o voto dele dentro da comissão, como todos os outros vereadores têm, e eu também, como presidente, o voto de Minerva sempre é o meu. E eu já precisei, inclusive, entrar em algumas situações e apontar o voto para a gente poder tramitar. Um projeto dado pelo relator como legal, né, e aprovado dentro da CCJ, ele vai tramitar normalmente pelas outras comissões, com temas sensíveis, tão sensíveis como esse que você citou, ou com temas comuns do dia a dia, temas corriqueiros da cidade, né? E a gente espera que a casa tenha maturidade, que em passando, porque como você falou, né, alguns juristas já se manifestaram, né, olha, existem projetos que são ilegais. A gente sabe que muitos dos projetos que são propostos por nós, após analisado, eles podem realmente ser ilegal e a gente tem, inclusive, que passar pela votação na CCJ, votou-se pela ilegalidade, ele é arquivado naturalmente. Sim. Vamos falar do teleférico, vereadora, que é um projeto seu muito... Tem chamado a atenção o fato de que é um projeto que já foi protocolado, inclusive, né? Para quem não está ainda tão inteirado assim, é um projeto que, resumidamente, e eu queria, claro, que a senhora explicasse melhor, prevê a construção de um teleférico na região da Brasilândia, ligando o bairro à futura estação Brasilândia da linha laranja do metrô. Isso. E aí eu queria entender melhor o projeto, mas já perguntando e dividindo minha pergunta em duas, assim. Se... debater ou já viabilizar esse projeto sem a estação de metrô estar pronta, já que a previsão é inaugurá-la só em 2026, não é um passo a mais, assim, um passo na frente, enfim, não é prematuro, digamos assim, e também se o custo, né, se o dinheiro, apesar de todos os benefícios gerados, não poderia talvez ser usado em modais que já existem, né? Porque causa para algumas pessoas ainda aquela estranheza de, meu Deus, um teleférico em São Paulo, o próprio Pablo Marçal usou isso na campanha passada, gerou aquela polêmica. O que se trata, afinal, esse teleférico? Bom, primeiro, acho que vale a gente falar para todo mundo que está nos assistindo que nosso projeto não tem absolutamente nada a ver com aquela proposta do candidato o ano passado. Eu sou urbanista social, sou pós-graduada em urbanismo social. E a gente vem estudando a questão do urbanismo social na Brasilândia já há quase 3 anos. E o teleférico, ele faz parte desse estudo. Eu estive em Medellín, por exemplo, onde a Comuna 13 é muito semelhante à Brasilândia, e ela recebe uma das 6 linhas teleféricas que atendem a população da cidade de Medellín. E eu pude ver, inclusive, toda a transformação urbanística que foi feita, o desenvolvimento local, o empoderamento das famílias, a geração de renda, é um negócio, assim, incrível. Se Medellín deu certo, por que não no Brasil e por que não na Brasilândia? Então, nós começamos a estudar. Eu apresentei uma proposta de estudo para SP Urbanismo e de lá para cá, de 2000, oficialmente, dentro de um processo em 2023. Portanto, há 2 anos inteiros seguidos de estudo, estamos dentro do 3º ano de estudo. Não só do teleférico, mas de todo um planejamento urbanístico para esse território. Uma região que, como várias outras de São Paulo, cresceu de forma desordenada, né, e que necessita de um olhar mais do que atento por parte do poder público. Mas não vai beneficiar só uma parte da cidade? Não, e eu vou te explicar por quê. A nossa proposta é que o teleférico alcance as áreas de difícil acesso. Não é só a Brasilândia, só que a gente tem que começar por algum lugar. Então seria o primeiro de alguns. O primeiro de alguns.
Tá. Né? Então, nós temos já um estudo formado, que inclusive vai continuar recebendo aí mais inovações. A gente tem agora, na primeira semana de maio, a Feira Internacional de Mobilidade Urbana, que acontece na Áustria, e que eu vou estar, inclusive nessa feira, a convite, junto com mais 4 técnicos da Prefeitura de São Paulo, né, conhecendo um pouco mais desse trabalho. Então, nós estamos nessa fase de estudo. Da onde sai o nosso projeto do teleférico, que é do alto do Jardim Damasceno, Jardim Paraná, onde nós temos o Céu Paz? Ali nós temos de cara uma população em torno de 20 mil habitantes que não é atendida por linha de ônibus. É um lugar de difícil acesso. O que chegam ali são as vans. Mas os próprios ônibus não têm muitos problemas? Não poderia usar esse dinheiro para corrigir esse modal que já existe? Corredores de ônibus, os corredores, por exemplo, que o prefeito não entregou. Então, mas deixa eu falar para você uma coisa. O que adianta, isso daí, você está correto, o dinheiro público ele tem que ser distribuído, você tem que trabalhar, tem que melhorar o corredor, tem que melhorar o ônibus, só que esse ônibus jamais vai chegar no topo do Jardim Paraná. E aquelas mais de 20 mil pessoas vão continuar não sendo assistidas, por quê? Por conta do território que elas moram. Geografia. Então, hoje, dentro do nosso estudo, inclusive, mostra que muitas pessoas, e principalmente mulheres, saem por volta de 4h30 da manhã, descem os escadões, aonde tem escadão, ou descem os morros, para chegar lá embaixo no Jardim Vista Alegre, onde tem um ônibus, uma caminhada de mais ou menos 22 minutos, porque aí elas não estão dentro da van que ficam rodando por todo o Jardim Damasceno, e aí elas chegam no Vista Alegre, pegam o ônibus, vai para o terminal Cachoeirinha. No final de 2 horas do bilhete único, elas acabam perdendo a possibilidade de entrar no último. O teleférico, ele vai trazer o passageiro direto no metrô Brasilândia, que mesmo ele não tendo sido entregue ainda à estação, o nosso teleférico também não está com o projeto pronto. Então é o tempo, a gente tem que trabalhar paralelo a isso. E são dinheiros distintos. O do corredor de ônibus é um, e o da implantação do teleférico, nós ainda não temos qual vai ser a modalidade, Luciano. Então a gente pode vir, inclusive, com uma PPP. Então a gente volta a discutir esse assunto, porque ele é muito interessante. Muito obrigado, viu, vereadora, pela entrevista. Até a próxima. Obrigada. E uma boa noite para você.